Oi, coração! O vídeo de hoje é a resenha sobre o livro Como Eu Era Antes de Você. Essa obra da Jojo Moyes conta a história de Louisa Clark, que é uma garota de 27 anos que mora com os pais numa cidade pequena na Inglaterra e que, por conta de uma recessão econômica no país, ela perde emprego no pub, que era onde ela trabalhava, e ela adorava trabalhar lá. E ela fica desesperada à procura de outro emprego porque a família dela também depende da renda dela. Ela é aquele tipo de pessoa que ajuda muito em casa. Então, ela sai procurando outra coisa, né? Muito parecido com o que a gente está vivendo hoje por aqui, sabe? Assim, depois de várias tentativas frustradas de alguns empregos, ela conhece a família Trainor, né? Que apresenta a ela uma proposta de trabalho bem remunerada para ela ser cuidadora de Will Trainor, um homem de 35 anos, muito bem sucedido, muito inteligente, persuasivo, muito viajado, com um repertório cultural incrível e assim, com um temperamento bem forte, até porque ele era uma pessoa que fazia de tudo, era super ativo, fazia vários esportes, tinha uma namorada linda e depois de um acidente ele se tornou tetraplégico e a vida dele mudou completamente depois disso. Basicamente, a história parte deste ponto. O que eu achei interessantíssimo, e eu li outras resenhas e não vi nada parecido com a minha percepção, por isso que eu fiquei até meio preocupada com o que eu ia falar aqui, mas eu não posso deixar de trazer uma coisa que eu achei muito interessante no livro e eu tenho certeza que não foi escrito à toa. Em alguns pontos da história, a Louise, a história toda é narrada por ela, inclusive, né? Tudo em primeira pessoa, ela conta a maior parte do livro, a maior parte da história, 90%. É contada sob a percepção da Louise. E ela conta muitas vezes como que era o quarto dela na casa dela. Que era um quarto como se fosse um armário extremamente pequeno, claustrofóbico e sem janela. Enquanto a casa do Will era um anexo enorme, elegante, com aspecto escandinavo, ela ainda detalha como que era a decoração, muito bonita. E todo de vidro, com a vista para o jardim da casa. Era cercado pelo jardim da casa. Eu achei isso muito interessante porque era exatamente assim a vida da Louise e a vida do Will. Porque à medida que os personagens vão se desenvolvendo, é perceptível também como que eles vão mudando esse cenário. À medida que o Will começa a sair daquela redoma de vidro literal, a Louise também sai daquele quartinho claustrofóbico sem horizonte. Eu achei muito, muito interessante essa figura de linguagem. Eu duvido que ela tenha sido colocada dessa forma à toa. Então eu quis trazer para essa resenha porque eu achei muito legal isso, muito mesmo, extremamente inteligente a escrita da Jojo Moyes. Como eu falei, toda a história é narrada pela Louise, né? 90% dela é narrada pela Louise. E o que eu vi é que ela começa e termina do mesmo jeito. O livro não tem nenhum ápice, não tem nenhuma novidade, não tem nada que você pense, caraca, não tem nenhuma surpresa, sabe? Não tem nada que te, gere aquele impacto. Não tem. Eu, sinceramente, não vi esse impacto no livro. A história começa assim, segue a mesma linha até o final. Do mesmo jeito. Talvez até por isso mesmo, porque a Louisa era assim, ela era uma pessoa totalmente assim. Ela não tinha sonhos e qualquer conflito que tivesse, ela resolvia aqui. Então, não, sabe, era mais ou menos assim. Eu tive essa sensação. Não tem um crescimento, a história não tem um crescimento e depois uma queda. Não existe isso. É uma leitura muito reta, retilínea completamente.
Também muito fácil de ler por isso também. Os diálogos são muito bem construídos e o enredo da história toda é muito bem amarrado e fluido. Você consegue ler assim rápido, não tem, os diálogos não são chatos, é tudo bem dinâmico e bem interessante, apesar de ser retinho, sabe? Sempre. A Jojo Moyes também abordou questões sociais pertinentes à vida dos cadeirantes, dos deficientes de uma forma geral, né? Trouxe à tona questões como a conservação das calçadas, questões como, por exemplo, você conseguir usar o meio de transporte, não tem elevador, não, sabe? Levantou várias questões falando sobre isso e a Louise, ela começou a se colocar no lugar do Will e realmente era muito difícil, ele tinha que encarar essas barreiras sempre, calçada, quer sair, mas não tem como chegar porque o metrô não tem rampa, não tem não sei o que, não tem... Era complicado, sabe? Era difícil. E, além disso, ainda tem a questão dos olhares piedosos e excludentes. Difícil. A Jojo Moyes também levantou a questão da saúde mental, emocional dos tetraplégicos e como que eles podem lidar com isso e como que a maioria deles lida com essa questão de estar preso a uma cadeira de rodas. Alguns sim conseguem continuar a vida olhando por outro ponto de vista, mas realmente é muito difícil. O que eu achei assim tocante também foi a quantidade de coisas que eles passam. Eles ficam realmente muito debilitados e extremamente sensíveis a qualquer coisa. O metabolismo muda, tudo muda porque eles não sentem do pescoço para baixo. E ela também abordou a questão do abuso sexual, que eu achei muito interessante, até porque tem se falado muito ultimamente, e é uma questão que tem que ser falada mesmo. Mas eu, sinceramente, me decepcionei um pouco nessa parte, porque eu achava que merecia mais destaque, merecia uma profundidade um pouco maior. Foi de uma forma, apesar de muito sensível, foi abordado de uma forma muito superficial. Eu achei que podia ter tido um pouco mais de ênfase nessa questão tão problemática. Eu adoro me identificar com os personagens e eu me identifiquei muito com a Louise, muito. Não só pelo jeito extrovertido, carismático, ela era muito simpática, muito comunicativa, mas também pelo fato de saber como que é difícil a gente sair da nossa zona de conforto por uma questão de obrigação, né? Ela foi obrigada a sair do pub, porque tinha perdido o emprego, aliás, né? Ela foi obrigada a mudar a vida dela em função dessa perda de trabalho. O que foi ótimo e sempre é bom quando a gente arrisca, quando a gente sai da nossa zona de conforto. É sempre muito bom, mas é muito difícil, principalmente para quem se sente segura mesmo de uma determinada forma. Além disso, né, as roupas exóticas são bem parecidas com as minhas, tá? Só não tem aquela meia de abelha, mas sinceramente é a próxima aquisição, porque eu gostei da ideia. E exatamente por esse ponto de vista que eu achei interessante essa história. O que uniu o Will e a Louise foi exatamente a zona de desconforto dos dois. A Louise, ela não gostava, ela não queria trabalhar ali. Era a zona de desconforto dela, ela amava o pub, mas não tinha mais, não tinha outro jeito, era pegar ou largar, beleza, pegou. Só que ela não gostava daquele trabalho. E o Will, logicamente, não gostava daquela situação que ele vivia. Um cara super vivido, super viajado, que fazia todo tipo de esporte, se ver numa cadeira de rodas, era assim inadmissível na cabeça dele. E eu entendo que deve ter sido realmente muito difícil, deve ser realmente muito complicado. Lindo esse desenvolvimento humano que a Jojo Moyes apresenta aqui da Louise. Eu achei incrível mesmo. Porque enquanto ela acreditava que ela vivia à sombra da irmã mais nova e inteligente, ela mesma dizia assim, ela tinha aquela ousadia, a determinação, a força para as coisas acontecerem, o querer fazer cada vez melhor as coisas, surpreender as pessoas. Isso estava adormecido dentro dela. Ela precisou de um insight, de um choque de realidade para botar isso tudo em prática. E eu achei isso o máximo.
Tanto que tem muitos críticos que chegam a dizer que a Louise era uma pessoa que mantinha relacionamentos abusivos. Um exemplo disso era o relacionamento que ela tinha com o Will e o relacionamento que ela tinha com o Patrick. Porque ambos estavam sempre, constantemente, indicando alguma coisa para ela fazer. Justamente porque ela não tinha ambição nenhuma. Exatamente, a irmã dela fazia a mesma coisa. É normal, quando alguém tem mais experiência e quer botar na cabeça da outra que ela pode ter aquela experiência também. E a outra acaba aceitando. Eu não consegui ver isso, sinceramente. Não consegui ver dessa maneira. Porque eu acho muito natural, quando você tem uma experiência, quando você tem bagagem cultural, você querer despertar isso na pessoa que não tem nada, que não se importa com essas coisas. Então, eu vi por esse lado. Eu não achei que era um relacionamento abusivo, sinceramente. Não vi assim. Tipo assim, é como tem um ditado que fala por aí, né? Uma frase muito batida, mas é verdade. Quando você não sabe pra onde você quer ir, qualquer lugar tá bom. A vida da Luísa era mais ou menos assim, entendeu? Até que ela se... O que eu achei lindo, realmente, eu achei lindo mesmo, foi a entrega da Louise a esse trabalho. Quando ela entendeu o motivo verdadeiro pelo qual ela estava ali. Quando ela entendeu o que ela teria que fazer com o Will e pelo Will, ela mudou o comportamento dela. Aí eu não concordo com essa coisa de que tá muita gente dizendo um mudou o outro. Eu, sinceramente, não vi isso em momento algum. Eu acho, sinceramente, que ninguém mudou ninguém nessa história. Sinceramente. Sem spoiler nenhum. Eu não acho que eles tenham sido transformados. Não acho. Tanto, isso fica evidente até pela própria leitura retilínea, como eu já falei. É a mesma coisa do começo ao fim. Não tem mudança. O que eu acho, sinceramente, que mudou a percepção, a situação, as coisas mudaram, né? À medida que foi havendo convivência. Foi isso, no meu ponto de vista. O Will sempre teve muita determinação em tudo que ele fazia. E ele continuou assim até o final da história. A única diferença é que ele se adaptou a Louise. Então, ele começou a ficar mais simpático, era mais fácil conversar, manter um diálogo com ele não era difícil. Então, quer dizer, ele não mudou, ele apenas se adaptou a alguém que era uma estranha antes e passou a não ser mais. Enquanto isso, a Louise, ela também não mudou. No pub, ela era muito competente. E ela dizia que a única coisa que ela sabia fazer era servir café. E ali, com aquela nova experiência de trabalho, com aquela nova oportunidade, com aquela nova chance, ela pôde mostrar, depois que ela entendeu por que ela estava ali, que ela era competente em qualquer coisa que ela fizesse. Porque ela de fato era. Tudo que aconteceu com o Will, todas as coisas, tudo que acontece, foi tudo planejado por ela. Então, quer dizer, ela descobriu que ela era capaz e ela realmente era competente. Tudo que ela fez foi porque fazia parte do trabalho dela. Então, eu não vejo que, ela mudou. Não, ela antes, quando trabalhava no pub, ela trabalhava e ia para casa. Como a vida de todo mundo, sabe? Como a vida nossa, era a vida dela. Ela trabalhava e ia para casa. De casa, trabalho, sabe? Era só isso. E quando trabalhando com o Will, era a mesma coisa. De casa para o trabalho, trabalho para casa. E ela trabalhava até mais. Contando, né, a única diferença disso tudo é que ela ganhava muito bem. E isso também é um diferencial. Para mim, é um divisor de águas na vida dela. E é um divisor de águas na vida de todo mundo. Eu achei isso muito óbvio. E eu achei estranho ninguém falar nisso, ou a maioria das pessoas não falarem. Porque, gente, quando a gente começa a ganhar mais, quando o seu salário não fica totalmente preso a uma determinação, que no caso dela era ajudar a família, e quando isso acontece com a gente, os nossos horizontes se abrem instantaneamente. Ninguém muda ninguém. Mas as oportunidades sim mudam as pessoas. Aí você pode me dizer, Gisele, claro que ela mudou, olha quanta coisa que ela fez, olha quantas coisas aconteceram, ela fez porque era do trabalho dela. Ela não mudou nada, gente. Era o trabalho dela.
Ela fazia muito bem o trabalho dela a partir do momento que ela quis realmente aquele emprego, porque ela chega lá não querendo, ela não queria ficar ali, mas não tinha outro jeito. Então, quando ela assumiu aquilo dali, ela começou a trabalhar com excelência. Aí tudo começou a fluir. E mesmo aquela intimidade toda, e é natural que o cuidador se torne íntimo da pessoa e da família. Isso é muito normal, ainda mais se for muito tempo de trabalho. Tanto a carga horária bem grande ou então a quantidade de anos, entendeu? Isso é apenas uma análise minha da situação toda para que digam que um mudou o outro. Não, eu não concordo, mas respeito e entendo o motivo pelo qual vocês pensam assim. Na verdade, para não dar spoiler nenhum, gente, a minha análise é a seguinte. Digamos que a Louise continuou ouvindo conselhos dos outros e o Will continuou sendo uma pessoa muito determinada. Ponto. Para finalizar, né, eu já contei bastante coisa aqui, minha análise mais ou menos do livro é essa. É uma leitura muito fácil, o livro é muito gostoso de ler, eu li rapidinho, só que eu achei muito previsível. E eu achei previsível até pela capa, gente, sinceramente. Até pela capa. A gente não pode julgar um livro pela capa. Para mim não tem como não analisar semioticamente a capa do livro. Eu faço isso com toda vez que eu leio, né, qualquer livro. Por exemplo, gente, esses tons pastéis, né, esse rosinha, né, isso tudo indica muita feminilidade, né, uma coisa bem suave, bem tranquila, né, exatamente como a Luísa era, né, uma pessoa assim bem, né, eu podia, assim, em se tratando da Louise, personalidade, eu acho que podia até ter mais cor, mas assim, só tá falando da mudança, como eu era antes de você, tá falando basicamente da Louise, né? O que era? Então, assim, a capa é bem feminina, em contraponto com esse preto bem vívido, marcante, que já indica uma quebra dessa suavidade aqui. É o jardim, né? Vocês vão entender por que é o jardim. Parece também um crepúsculo ou o amanhecer, isso significa também que algo novo vai acontecer, né? Isso aqui é a mulher dando literalmente liberdade ao pássaro. Tá vendo como é que ele é? Até a capa já te fala tudo que é o livro. É mais ou menos isso, gente. É previsível. Mas mesmo assim, é lindo. É lindo. Vale a pena você comprar, você ler, tá bom? Eu super indico. A Jojo Moyes é uma autora fantástica. Eu gosto muito da forma como ela escreve. Eu acho que está de bom tamanho tudo que eu já falei até aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou do livro, conta aqui nos comentários pra mim. E se você gostou do vídeo, também dá um joinha, porque é sempre bom pra poder divulgar o canal e fazê-lo crescer, ok? Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.